Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã em Cristo Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 17. E continuando nossa meditação do livro de São Paulo, da carta de São Paulo aos Romanos, vamos hoje meditar o capítulo, o capítulo 9, onde nos fala da eleição de Israel. Vamos pedir a graça de Deus para assim fazermos essa meditação acompanhando a carta de São Paulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus, que é Pai, do amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vem Espírito Santo, repousa sobre nós, nos dai, Senhor, uma mente aberta, um coração aberto, para que a sua palavra possa vir realizar a obra necessária para que nós cada vez mais nos sintamos amados por ti e amados por ti possamos viver o teu caminho, a tua graça. A carta de São Paulo vai nos falar da eleição de Israel. São Paulo começa a falar no capítulo 9 a respeito de que os israelitas, o povo de Israel, o povo eleito, a eles foram dados a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas e os patriarcas. A eles foi dado essa grandiosa história, a qual Deus havia chamado, através de Abraão, a fazer um povo novo, e através de Abraão, ele fez essa eleição, ele fez o chamamento desse povo através de Abraão. Mas aí São Paulo vai nos falar: não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que serão considerados como descendentes. Porque São Paulo fala isso, ele quer dizer para nós que não é uma raça da vivência da carne, uma posteridade de pessoas que serão esses os escolhidos, serão os considerados descendentes. Mas a partir de Abraão, esse povo que foi crescendo, mas serão considerados descendentes aqueles que, mesmo recebendo toda essa história na sua vida, mas que vivem, mas que possam viver e que estão vivendo a graça recebida. Não a lei, mas a fé. E aí São Paulo vai nos falar, então, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação, a que vem da fé, ao passo que de Israel, que procurava uma lei que dessa justificação não a encontrou. Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras. Então São Paulo vai nos falar que os descendentes de Abraão, povo de Israel, mas o povo eleito de Deus não é somente aquele povo que da descendência de Abraão conforme a carne. Mas a partir de Cristo, todos se tornam um povo de Deus, porque quem é que se torna povo de Deus? Aquele que é justificado pela fé, não aquele que vivencia as obras. As obras não nos justificam. As obras não nos fazem filhos de Deus. As obras não nos tornam descendentes. O que nos torna descendentes, o que nos torna filhos de Deus é a fé em Cristo Jesus. O que nos torna um povo de Deus é a fé em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus nos proporciona, sim, a realizar obras conforme o coração de Deus.
Não fazer obras por obras, não fazer obras porque tenho que fazer, mas as obras que provêm da minha fé em Cristo Jesus. As obras que eu faço conforme o carisma que o Senhor dá, conforme os talentos que o Senhor dá. Assim, as obras são provenientes de uma fé em Cristo Jesus. A obra por si só não nos justifica. A obra por si só não nos traz salvação. A obra por si só é vazia. Mas aquele que vive a fé, aquele que vive os caminhos do Senhor, seja o povo de Israel ou não, aquele que vive a fé em Cristo Jesus e vive com sinceridade, sim, esses são justificados e eles que são salvos. E esses que vivem essa fé com sinceridade, consequentemente, realizarão obras de misericórdia, realizarão obras de evangelização, farão missões em nome de Cristo. Não porque simplesmente é um povo, não simplesmente porque é uma raça descendente, não, mas porque são daqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo, batizados na sua água viva e assim se tornam filhos. Então, tanto o povo de Israel como os gentios, todos esses serão justificados se viverem a fé em Cristo Jesus. Se viver a obra por si só, a obra é morta, a obra é vazia. Mas a obra proveniente da fé em Cristo, sim, essa é uma obra que edifica. Que o Senhor nos ajude a tomar posse dessa filiação, que o Senhor nos ajude a tomar posse desse senhorio dele em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a viver a fé nele, e assim a gente possa transbordar em obras, possa transbordar em talentos, possa transbordar em tantas missões a qual tantas pessoas precisam receber, porque há tantos que precisam conhecer o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha nos fortalecer e nos ajudar em nos conduzir. Vamos pedir então a bênção ao Senhor para essa quarta-feira, para que nós nos alegremos, porque nós somos descendentes de Cristo Jesus, porque nós fomos inseridos nele no batismo. Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do nosso baluarte Santo Inácio de Loyola, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.